Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Estamos aqui conversando com a nossa irmã Esther, que teve uma grande obra, né, que Deus realizou no seu coração, e foi através de ouvir a verdade que a luz penetrou no seu coração, e aos poucos Deus foi trabalhando, trazendo arrependimento, trazendo mudança de pensamento, né, porque quando a gente muda a forma de pensar através da palavra, Deus vai trocando os princípios no nosso coração, a gente vai conseguindo entender todo o processo, né? Tudo que envolve a nossa vida, e Deus vai nos convencendo a amá-lo, a buscar a sua palavra, e tudo isso é com muito amor, né? Com muito... Deus fala, né, que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus que vai nos convencendo a cada dia mais a gente entregar o nosso coração a Ele. E Esther, eu gostaria de perguntar para ti, você, assim como muitos jovens, a gente sempre tem aquela expectativa com o futuro, aquelas preocupações, né, com o que eu vou ser, ou se a faculdade que eu vou cursar. Chega, né, naquela idade assim que fica todo mundo preocupado com o que vai fazer, o que Deus quer, né? E acaba também, eu já conversei com vários assim da tua idade, que começa a vir muitas dúvidas, muita insegurança, muita pressão assim da sociedade, da família, enfim, né? Para que você seja alguém, para que você já saiba o que você vai fazer, né? E eu acredito que isso causa, assim, bastante dificuldade, né? Para muitos, assim. Como foi para ti na tua vida? E como você lidou com tudo isso, né? E pôde aprender mais de Deus? Porque eu sei que tem muitas pessoas que acabam até ficando perdidas, né? Em depressão ou coisa parecida, por ter esse momento, assim, difícil. Porque você sai da fase da adolescência, de criança, adolescente, daí você já é adulto e tem todas as atribuições, né? E como foi para ti? Amém. Então, desde muito pequena, eu sempre tive muitos sonhos, né? A gente sempre tem quando a gente é pequeno, né? Eu sonhava em ser isso, em ser aquilo. E conforme eu fui crescendo, essas coisas foram amadurecendo, né? E eu tive certeza de que eu queria algumas profissões ao longo desse tempo, mas todas elas foram caindo por terra, sabe, com o tempo. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, apareceu uma pressão, né? Porque a gente vê todos os colegas decidindo o que eles querem fazer, todos os colegas se achando, a gente vê que ele já tem um plano, e tu pensa, meu Deus, eu não tenho um planejamento, eu não fiz nada, eu tô perdida, eu tô ficando para trás, eu não sou tão boa quanto eles, eu não tenho essa capacidade que eles têm, e isso tudo pesa bastante, sabe? E aí tem as perguntas, né? As perguntas tanto dos amigos quanto da família. Então, tu já decidiu o que tu vai fazer? E aí, o que tu vai fazer? A escola tá acabando. E querendo ou não, às vezes essas perguntas não são por mal, né? Mas elas geram uma preocupação, uma insegurança e uma ansiedade dentro da gente. Porque às vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer, nós não sabemos o que o futuro nos reserva, né? Na maioria das vezes. E essa pressão eu não percebia na época, mas ela estava sendo muito pesada para mim. Até que eu decidi que eu queria fazer biologia, né? E, assim, eu fiz as provas e tudo, e eu não esperava passar, mas eu passei, e eu entrei na faculdade de biologia. E eu comecei a fazer tudo, até porque eu gosto muito dessa área, né? Então, era uma área que me agradava, e eu comecei a fazer. Mas a minha ansiedade, ela começou, assim, de um jeito muito forte, sabe? Porque eu nunca tinha perguntado para Deus o que ele queria, sabe? Em nenhum momento desse período eu perguntei, olha, o que o Senhor quer para mim, sabe? Porque, querendo ou não, Ele sabe o que é melhor pra gente. E às vezes a gente acha que aquilo ali é perfeito para nós, ou que aquilo ali não é bom para nós, mas Ele sabe de todas as coisas, né? E os planos dele são sempre muito melhores que os nossos, né?
Então, assim, às vezes aos nossos olhos não é bom, mas para ele é perfeito e é o que a gente precisa. E em nenhum momento eu consultei ele, em nenhum momento eu perguntei para ele se era isso que ele queria para mim. E aquela ansiedade só foi aumentando, sabe? E nesse tempo eu sentia uma barreira entre mim e Deus, sabe? Depois que eu fui perceber que essa barreira era porque eu estava fechando meus ouvidos para ele. Mas eu lembro que eu orava e pedia. Às vezes a gente pergunta para Deus, né? E fecha os ouvidos. O que tu quer pra mim? Mas não quer ouvir, né? Exatamente. E aí eu pedia para ele me ajudar, para ele me livrar dessa ansiedade. E eu sentia esse véu, essa barreira, porque eu não escutava ele e a minha ansiedade só estava aumentando. E até que um dia, depois de ter uma crise muito forte durante a tarde, né? A minha mãe sentou comigo, porque ela ficou muito preocupada. E ela me falou que não dava mais, né? Que já estava na hora de parar. E assim, hoje eu reconheço que se eu tivesse parado por minha conta, isso ia inflar o meu ego, sabe? Porque eu ia falar, eu escolhi desistir, eu escolhi parar. Mas como foi um pedido da minha mãe, eu não tive muita escolha na época, sabe? E eu escolhi parar com a faculdade. E durante esse período em que eu estava fazendo a faculdade, eu me sentia muito distante de Deus, porque eu não tinha tempo para Ele. Eu ficava ali desde a hora que eu acordava de manhã cedo, e eu comia e ficava até 1-2 horas estudando ou fazendo as coisas, né? E eu realmente não tinha tempo e não reservava o meu tempo para ele. A parte mais preciosa do meu dia e das coisas que eu fazia não eram dele, sabe? E isso estava me deixando cada vez mais distante. Então, assim, esse parar me deu um alívio instantâneo. Foi instantâneo. E, assim, a gente não pode pensar que, então eu não posso fazer nada na minha vida, né? Porque eu tenho que seguir só isso. Mas é que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? E o propósito dele para cada um de nós é diferente. Então nós temos que saber ouvir, porque cada um tem um papel, né? E eu ainda não descobri exatamente, mas eu acredito que agora eu estou no caminho, sabe? E eu peço para Deus que eu não me desvie desse caminho, porque eu sei que quando a gente se desvia, Deus não pode nos ajudar, né? Porque a gente não tá seguindo a vontade dele. Então, assim, eu oro para Deus e peço para ele que ele me mantenha e que ele não deixe o meu coração se endurecer e não deixe que meus ouvidos sejam tampados, porque eu quero ouvir o que ele quer para mim, porque isso é sempre melhor. É sempre melhor que qualquer plano que a gente possa fazer. É verdade. Ainda bem que tu tá descobrindo cedo. Amém. Tá aprendendo cedo uma lição muito importante, né? Que a gente tem que... Se a gente seguir Deus, por mais que seja contra a nossa razão, contra o mundo, contra a lógica, contra o que todo mundo acha o certo, né? Sempre o guiar do Espírito para cada um, né? Que Deus vai fazer, como você disse. Não quer dizer que a outra pessoa não vá por esse caminho, mas Deus tem algo, né, para cada um de nós, e a gente tem que aprender a seguir essa voz interior, né, assim como Abraão ouviu a voz de Deus e ele foi abençoado por Deus, né, que todos nós venhamos seguir também, né, essa voz do Espírito. E por mais que a gente resista, né, ou teime um pouquinho, Deus faz arranjos, né, pra gente seguir essa voz e até nos convencer que é por aqui, né, é isso que Deus quer. Então, pra gente finalizar, eu sei que você agora tá buscando mais e tá através dos serviços ali, né, na igreja em Mato Leitão, aquilo também começou a te aproximar de Deus, né? Como você se sentiu assim, recebendo esse convite e vendo Deus, acredito, né, te trazendo para mais perto, para trabalhar, e como você se sente ali auxiliando, né? Porque
é uma necessidade que se apresentou para ti, né, devido às circunstâncias, né, que a igreja é nova, tá iniciando e precisa de vasos, né? E como tem sido a tua experiência? Então, eu sempre tive um coração muito duro, né? Eu confesso para os irmãos que meu coração foi muito duro. Deus já tá trabalhando mais, mas no início ele era muito mais. E todas as vezes que eu era chamada para alguma coisa, eu ficava muito ansiosa e eu me endurecia muito. Eu falava, não, eu não posso fazer isso, eu não consigo. E eu esquecia que não era com a minha força, né? Que é com a força de Deus. E Deus é capaz de tudo, a gente só tem que obedecer e se dispor para Ele. Eis-me aqui, né? Mas todas as vezes eu sempre me endurecia, mas eu nunca dizia não, né? Por temor, assim. Mas todas as vezes que eu fazia, eu sentia que esse peso saía de cima de mim. E eu me sentia muito mais leve. Então, assim, começou com a igreja na casa, né? Tocando. Essa foi a minha primeira responsabilidade, assim. E nisso era uma ansiedade, assim, a semana toda, né? Eu tinha que orar muito, porque era muita ansiedade, assim. Era uma ansiedade que não era saudável. Eu tinha que orar muito para Deus, pedir para Ele me capacitar, para Ele tirar esses pensamentos da minha cabeça. E aos pouquinhos eu fui me acostumando, mas eu percebi que a gente só se acostuma a fazer uma coisa quando Deus pede algo da gente que exija um pouquinho mais, porque aí a gente vai crescendo um pouquinho mais. E aí foram aumentando as responsabilidades, né? Aí eu tive que começar a tocar nos cultos, e aí eu também fui sendo inserida um pouquinho na parte técnica. E isso sempre foi um desafio para mim, né? Na escola eu sempre fugia de qualquer coisa, assim, montar slides, mexer com o computador, essas coisas, tudo sempre fugi. Então, assim, foi um quebrantamento muito grande. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, essa leveza que a gente recebe é muito grande. Então, assim, às vezes a gente tá com pesar, né? Às vezes a gente não quer fazer, a gente pensa, bom, essa semana não, essa semana eu tô muito cansada, essa semana eu não quero. E aí tu vai de arrasto, que nem a minha mãe fala, né? Mas aí tu chega lá, tu ora, tu conversa com Deus, tu faz aquilo ali pra Ele, tu tá servindo, né? Porque a gente tá aqui pra servir. E aí a gente sai de lá de outro jeito, sabe? Muda todo o quadro. Exatamente, porque a gente cumpriu o nosso dever, porque a gente serviu a Deus, porque a gente conversou com Ele, porque a gente se dispôs a fazer algo por Ele. E às vezes nem fica bem feito, sabe? Porque às vezes não deu, às vezes eu não tive a capacidade que precisava no momento, às vezes deu alguma coisinha errada. E aí já vem a culpa falsa, né? Ai, tu fez errado, tu não pode fazer errado, olha isso aí, deu errado. E aí a gente já começa a se culpar, né? Mas a gente esquece que tudo é da vontade de Deus e que a gente só precisa se dispor. E se for preciso nesse processo sofrer algum tipo de humilhação ou ter que se humilhar, a gente precisa aceitar, porque é o propósito de Deus na nossa vida. Amém? E parece um serviço tão simples, né? Algo assim. E aquilo Deus faz a gente enfrentar nós mesmos, né? Os nossos medos, receios, a vaidade que a gente tem de fazer alguma coisa que não seja tão perfeita, né? E depois todo mundo vai perguntar quem que fez, aí tu vai ter que dizer que foi você. Né? Então, exatamente. Tudo isso não parece, né? Mas essas coisas que às vezes chamam, né? Deus chama a gente para fazer e a gente não tem nenhum tipo de capacidade ou nunca fez aquilo, né? É o próprio Deus para nos convencer que a gente precisa depender dele para tudo, para as coisas que a gente sabe, que já aprendeu, e para as coisas que a gente ainda não aprendeu e que a gente precisa se humilhar para aprender, né? Para fazer. E Deus usa todas essas coisas assim para mexer no nosso coração, né? Fazer a gente fica naquele conflito, faço o que eu quero ou aquilo que Deus está me pedindo, né? Mas graças a Deus que Deus possa trazer o temor, né, no nosso coração sempre
de nunca dizer não para Deus, né? Por mais que a gente esteja ali sofrendo, ou com medo, ou com incertezas, né? Que a gente possa dizer o sim e depois, por fé, Deus vai nos ensinar, né? A fazer todas as coisas com amor, né? Com carinho. E depois Deus traz o aperfeiçoamento, né? Então eu agradeço estar de você compartilhar conosco, né? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e cumprir aquilo que Deus já designou para ti, né? Porque a gente só tá seguindo aquilo que já foi determinado na eternidade passada, então a gente tem que descansar, né? Amém. Não precisa ficar ansioso por nada, que Deus já decidiu tudo, a gente só tem que trilhar o caminho. Amém. Então tá. Amém, então é isso. Amém. Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e que você também possa seguir a unção interior, a unção do Espírito, ser guiado por Deus em todas as coisas, tanto nas pequenas como nas grandes na nossa vida, né? Que venhamos buscar a direção do Senhor. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.